Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo jóia, espero que aí esteja também. Hoje nós vamos estudar o Fundo Imobiliário VRTA 11, Fundos de Recebíveis Imobiliários do Banco Fator. Será que vale a pena investir nele? Então vamos dar aquela passada geral em algumas características que são muito importantes para escolher um fundo de papel e lá no final o meu pitaco, como sempre, na parte da análise gráfica, beleza? Então é isso aí, pessoas. VRTA 11, fundo de papel. Será que vale a pena investir nele? Vamos começar aqui com suas características gerais. Qual que é o objetivo dele? Ele é um fundo de investimento imobiliário constituído sobre a forma de condomínio fechado. Tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, cotas de outros fundos imobiliários, cota FIDC e cotas de renda fixa e debêntures. O benchmark dele é o IGPM mais 6% ao ano com prazo de duração indeterminado. E ele possui hoje 92.469 cotistas, sendo que 92 mil são pessoas físicas e pessoas jurídicas 218. Possui taxa de administração de 1% ao ano, o seu PL hoje é de 951 milhões de reais aproximadamente e o seu administrador é o Banco Fator e o gestor é o Fator Administração de Recursos LTDA. É um fundo imobiliário antigo no mercado, começou 5 de 8 de 2010, um dos fundos mais antigos, e o valor atual da sua cota hoje está em R$ 105,09. Preço sobre valor patrimonial de 1,08, então está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial e possui uma boa liquidez média diária de 2,1 milhões de reais sendo negociados todos os dias aqui na nossa B3. Dividend yield dos últimos 12 meses, 11,9%. Um bom dividend yield, mas tem outros fundos de papel pagando dividendos maiores. Valorização dele nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de 8,66% e no mês atual ele está ali mais ou menos no 0 a 0, ou seja, 0,09% de valorização. Trazendo o histórico de distribuição de rendimentos dele nos últimos 12 meses, então ficou entre os 90 centavos até R$ 1,25 que ele pagou agora, dia 15 de dezembro de 2021. E normalmente a data com é lá no final do mês, próximo ao dia 30, para você ter o direito de receber no mês seguinte, próximo ao dia 15. E aqui do lado eu trouxe o histórico de proventos dos últimos anos, desde 2016 2021. Ele teve a maior distribuição de proventos, normalmente juros altos, inflação, isso aí eles estão atrelados ao IPCA, ao IGPM, então isso acarreta na maior distribuição, na maior arrecadação dos CRIs e na maior distribuição de proventos desses fundos. E aqui embaixo o histórico de distribuição de dividendos mensal dele, então ficou variando ali entre 0,77% a 1,23% ao mês de dividend yield. Entrando agora na parte da composição da carteira dele, é um fundo imobiliário bem diversificado. Hoje ele está com 61 CRIs na sua carteira e 5 fundos imobiliários. E eu achei interessante que ele trouxe aqui a participação de cada ativo na carteira. A maior participação é de 4,79%. Para mim está tranquilo, está bem distribuída a porcentagem dentro da sua carteira. E aqui do lado, ponto positivo para a gestora, trouxe esse quadrozinho aqui, esse gráfico para a gente olhar, que seria a distribuição de quantidade de ativos por porcentagem do patrimônio líquido. Então, temos apenas 4 ativos que estão ali dentro de 4% a 5% do patrimônio líquido e boa parte está bem próximo a 1%. Então, é uma carteira bem diversificada e não tem concentração em 1 ou 2 ativos. Beleza! E aí, tá gostando? Então dá uma curtida aí e aproveita, se inscreva aqui no canal, beleza? Distribuição dos ativos por securitizador e por setor devedor. Então também tem uma diversificação boa em securitizadora. As securitizadoras são as empresas, o setor financeiro ali que emite o CRI para o devedor e faz essa ponte, essa interligação aí entre os poupadores e entre os devedores. E o setor devedor são vários, também está bem distribuído aqui, bem diversificado dentro dos setores. Para mim essa carteira desse fundo imobiliário tá ok. Distribuição dos ativos por indexador e tipo de ativo, então 79% dos ativos estão atrelados ao IPCA e o restante aqui com participações menores.
E o tipo de ativo, 86% são CRIs, Caixa 3% e outros fundos imobiliários de CRIs também, de papel 11%. A taxa média por indexador e prazo médio do fundo, então a taxa média dos CRIs IPCA mais 6,4% tem 89% da carteira e o prazo médio é de 5,95 anos. Então está um prazo tranquilo aí para frente ainda do vencimento desses CRIs. Entrando na sua parte gráfica, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, Ibovespa linha laranja e IFIX linha azul, então ele vence tranquilamente o Ibovespa e IFIX no longo prazo. A gente percebe normalmente quando o preço sobre valor patrimonial do fundo, começa a reparar nos estudos que a gente faz aqui, preço sobre valor patrimonial normalmente quando está acima de 1,08, igual o caso desse aqui, a gente olha depois lá no gráfico, a distribuição histórica dele, a valorização histórica dele é bem maior normalmente do que os benchmarks. Aqui a gente está comparando com o IFIX e com o Ibovespa. Então, normalmente, bons fundos são mais caros mesmo. E aí fica a seu critério qual a estratégia de investimento que você vai fazer. Comprar preço sobre valor patrimonial mais em conta, descontados, e aí os fundos talvez ainda não tenham um bom desempenho, ou comprar fundos que já são consolidados no mercado, mas com preço acima do valor patrimonial. Isso é a estratégia de cada um, não tem nada de errado. Cada um escolhe a sua estratégia e fica feliz com ela ali e mantém ela no longo prazo. Olhando a sua parte gráfico, gráfico semanal, agora depois da queda de março de 2020, ele está se recuperando, está nessa tendência de alta aqui, respeitando essa LTA e também está nessa resistência aqui no atual momento muito forte. Ela foi tocada várias vezes, se você reparar aqui, e no atual momento, na semana agora, ele está ali tentando de novo romper essa resistência e acabou que formou esse triângulozinho aqui ascendente. Então, normalmente, quando rompe um triângulozinho ascendente, ele continua a sua tendência. A tendência dele é uma tendência de alta. E aí ele vai romper e vai chegar aos R$113, que vai encontrar outra resistência que seria o seu topo histórico. Talvez dê uma correçãozinha ali, depois pegue força para ir embora. MACD aqui embaixo dele, aqui, enquanto ele estava nessa lateralização aqui, tentando romper essa resistência, sofrendo essa força aqui, MACD foi só diminuindo, chegando próximo ao eixo zero, que é uma maravilha. Chegou no eixo zero, azul cruzou por cima da laranja e está sinalizando essa possível reversão de tendência aqui para alta. E o índice de força relativa, a força compradora, está mais forte do que a força vendedora no atual momento no VRTA11. Agora vamos dar uma olhada no gráfico diário. E agora, olhando o gráfico diário, nós vamos olhar mais o curto prazo, principalmente essa alta aqui que ele está tendo nos últimos dias. E essa alta, ela representa aqui no gráfico semanal, esse pedacinho só aqui do gráfico, tá? Então, o que acontece? Teve uma alta, tocou aqui embaixo no suporte aqui do seu canal de tendência de alta, tocou, ganhou força, cresceu, chegou naquela resistência que ele tocou várias vezes, que é essa linha aqui que eu tracei, e tá, rompeu ela, fechou acima, mas está perdendo ela de novo, perdeu aqui. E o que eu acho que é importante? Ele fez um topo maior do que o topo anterior aqui. Agora, se ele corrigir, parar, fizer um fundo maior do que o fundo anterior, segurar nessa média móvel de 72 períodos aqui, ganhar força e depois vir romper essa resistência, aí ele vai fazer o tal do pivô de alta. E pivô de alta, aí, meu amigo, é só comprar aqui depois do rompimento desse aqui dos R$106 aproximadamente e ir para alegria. Não é recomendação nem de compra nem de venda, tá bom? É só o meu jeito de analisar as coisas, de estudar, e é o que eu vejo nos livros. Pivô de alta aqui, rompendo ali, tranquilo. E aqui embaixo o MACD dele, azul por cima da laranja, mostrando uma tendência de alta ainda, mas está tendo uma divergênciazinha do histograma. O histograma já está perdendo força dessa tendência aqui, então é bem provável que ele faça essa correçãozinha que eu estou falando, corrija próxima que a média móvel de 72 períodos, é provável, tá? Não é certeza. E aí, se ele voltar com essa força, montar o pivô de alta, aí fica bom. Índice de força relativa dele, a força compradora ainda está mais forte do que a força vendedora no atual momento. Resumindo, então, VRTA11, fundo imobiliário de papel, preço sobre valor patrimonial dele está um pouco acima, mas como eu falei, fundos imobiliários mais consolidados no mercado que entrega bons retornos no longo prazo costumam ser um pouco mais caro mesmo. A carteira dele, para mim, é uma carteira muito boa, muito diversificada, com esses parâmetros, com essas características que a gente estudou aqui hoje, tá bom?
É importante você depois estudar os CRIs que tem na carteira, as securitizadoras, para ver se é uma carteira segura, mais robusta, mas, ao meu ver, em critério de diversificação, em critério de porcentagem de ativo, de concentração de ativo dentro da carteira, para mim tá tranquilo, em quantidade de ativos também tá tranquilo, tá bom? E aí fica a seu critério. Para mim, ele na parte gráfica está entrando possivelmente numa tendência de alta se ele romper essa resistência que a gente acabou de falar aqui. E aí pode ser que você colha bons frutos se você fizer bons aportes nele, ok? E então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificações aí, que aí você recebe todo o conteúdo aqui do canal. E eu te deixo um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, ó. E aí, tá gostando? Então dá uma curtida aí e aproveita, se inscreva aqui no canal, beleza?